Em Mateus, capítulo 6, versículo 24, diz assim que nós não devemos amar a dois deuses. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus e não. A Bíblia fala que nós devemos amar a Deus e não ao diabo não. Ao dinheiro. Nós não devemos amar dois deuses. Nós devemos amar um Deus. E não devemos amar ao dinheiro. Aí você diz, irmão, dinheiro, o que é que tem a ver dinheiro com a palavra de Deus? Irmãos, naquela época do Velho Testamento, o dinheiro, ele se dava o nome de mamon. Mamon quer dizer dinheiro no hebraico. Então naquela época, veja só, o que eu estou falando, que nós não devemos amar dois deuses. Um exemplo eu vou dar e eu vou entrar na palavra, está dentro da palavra. Às vezes você não tem nada na vida. Presta atenção, irmãos. Presta atenção que é bom para mim e para você. A gente não é nada na vida. Aí Deus dá um pouquinho de poder. Aí o homem sai daquela vida miserável. Aí começa a se dar bem na vida. Ele, quando não tinha nada, ele era humilde. Mas quando começou a ganhar dinheiro, pegar cargo e fama, aí lá vem o nariz empinado. Quando ele não tinha nada, ele era humilde. Mas quando ele pegou um carrozinho, ele já empinou o nariz. Deus não atua na soberba. Deus é humilde. Então nós não devemos amar dois deuses. Porque, irmãos, para quem não sabe, o dinheiro é uma entidade. O dinheiro é uma entidade maléfica. É uma entidade do maligno. Então, você sabe qual é aqui na terra que disputa com Deus? Não é o diabo não, irmãos. Aqui na terra que disputa com Deus não é o diabo não, é o dinheiro. Então, que fique na mente de cada irmão que nós só devemos amar a um Deus e não o dinheiro. O dinheiro é uma consequência que você vai receber, você vai usar ele, mas não ter o amor pelo dinheiro. O dinheiro é só uma passagem, é um atravessador. E que nós sabemos que nós devemos lutar Deus em tudo na frente. E agora, irmãos, eu quero chegar na palavra de Deus. Aleluia, Jesus. José, com 16 anos, apresentando a ovelha do seu pai. E na tardezinha, ele volta para a sua casa. E o seu pai dá uma missão a ele. José era o filho da velhice de Jacó. Jacó amava José mais do que os seus outros filhos. Porque esse José, aqui da Bíblia, ele era filho de Raquel. Raquel era mãe de José, não era mãe dos outros filhos de Jacó. Então, José, por ser amado pelo seu pai, ele era um filho querido, porque era um filho da velhice. Imagina você estar velho e vir um filho novinho ali, você pega bom, pega carinho por ele. Diga para seu irmão assim, ó. Olha para teu irmão do lado, diz assim, irmão, abre a porta, senta, aperta o cinto e pega a tua vitória. Em nome de Jesus. Repete de novo, irmão, porque isso é forte, eu estou me arrepiando. Abre a porta. Coloca o cinto e pega a tua chave da tua vitória nessa noite. Creia, irmão, porque quando a palavra sai da boca Eu creio, Deus. O profeta, irmão, é quem está profetizando a palavra. Se eu estou profetizando a palavra para você, você tem que crer. Aleluia. Se você crer, vai acontecer. Então, você já apertou o cinto? Já pegou sua vitória? Sim. Então, isso foi a vida. Em nome de Jesus. Você sabe que José deu uma túnica? E eu acho que nas minhas palavras, aquela túnica de José, várias cores. Eu acho que uma cor era dizendo assim: você vai ser vendido, você vai ser caluniado, você vai ser preso, você vai ser rejeitado por todo mundo. Porque seus irmãos, por ver José nos braços do pai, mais amado, isso acontece na minha vida e na sua, irmão. Hoje em dia, irmãos, você está na sua família, mas nem toda a sua família vai querer o bem a você. Sempre vai ter um, dois que vai te invejar. Sempre vai ter um que vai querer ser mais que você. Vai na tua casa falar que tu tem. Próprio sangue, irmão. Foi o que aconteceu com José.
para levar uma paulada, você queria? José também não queria não. Com certeza. Mas seu pai deu uma ordem a ele. José, pega comida e vai levar para teus irmãos. E nisso você olha as ovelhas, você olha lá os animais, como é que está. E José, no seu obediente, 16 anos, ele foi. Ele foi, saiu de Canaã e foi para Dotã. Dotã era 12 quilômetros, de Samaria para Dotã era 12 quilômetros. Veja quanto esse rapaz andou só para levar uma paulada na cabeça dos seus próprios irmãos. Irmãos, diga para seu irmão assim: irmão, na minha própria família, sempre vai ter um que vai usar de covardia comigo. Mas tem um Deus que vai te segurar pelas mãos, porque Deus não atua no meio da covardia. Recebe isso, irmão. Recebe isso para você. E José foi para Dotã levar o lanche. Eu creio que José ia tranquilo, alegre, cansado, mas alegre, o lanche dos irmãos, ia ver as ovelhas do pai, ia ver os irmãos, e aquela alegria. Mas, irmãos, nós não conhecemos o coração de ninguém, irmãos. Às vezes é o próprio de casa, mas a gente não conhece, porque coração de humano, de ser humano aqui na terra, é terra que ninguém anda. Às vezes ele te abraça, às vezes ele ri, diz que está com você, às vezes ele diz que está junto, mas não está não, irmão. Não está não, porque José é uma figura viva, e isso serve nos dias de hoje, exemplo para mim e para você. E José, quando chega, eu imagino que José, quando avistou os irmãos, ele foi alegre, disse: meus irmãos, vão levar o lanche dele, vou ver a família do meu pai e vou voltar para casa. Engano dele. Ele com sua conta, e quando os irmãos avistam José de longe, aí começa, irmãos, a inveja, a raiva. Irmãos, para chegar ao ponto do irmão querer matar o outro, mas, diga para o seu irmão, mas quando alguém quiser que você morra, que você pereça, que você se dê mal, sempre Deus vai enviar um anjo para você. Então, esse irmão, profetiza, Deus vai sempre mandar um anjo que vai dizer: não. E foi o que aconteceu com José. José, quando ia chegando, os irmãos disseram: lá vem ele, lá vem o sonhador mó. E os irmãos ali no xixão disseram: vamos matar ele. Mas sempre tem um no meio que diz, e o nome desse era um anjo. Ele foi um anjo na vida de José. Rubens era o nome desse irmão de José, que gostava muito dele, e disse: não, matar não. A gente só vai desmaiar ele, depois a gente pega a túnica dele e depois a gente inventa alguma coisa para o nosso pai. Foi o que eles fizeram. Escutaram a voz de Rubens, que era um dos irmãos, dos 12 irmãos dele. E então, imagine, irmãos, eu e você indo de bom coração, de boa vontade, e aquela pessoa com a malícia na cabeça. Verdade. Se você esperar. E quando José chegou alegre no meio dos irmãos, entregou o lanche para cada um, mas a mente perversa já estava ali maligna. Já estava, o outro pegou um pau assim. Quando José deu as costas, ele deu uma paulada em José. José cai. Os irmãos dizem: e agora? Ele está morto. E ele está morto. E agora? Olharam assim, encontraram um buraco. Era um buraco. Disse: então, já que ele está morto, vem ver se ele está morto. Todo mundo olhou e está morto. Então joga José lá dentro desse buraco. Vamos chamar de buraco. José cai. Irmãos, imagina a altura que José caiu. Mas eu e você, nós temos um chamado, irmãos. Tem que se passar, tem que se cumprir o que Deus determinou para mim e você. Aleluia, antes de você nascer, Jesus, Deus, Ele já premeditava, Ele já disse: olha, vai ser assim, assim, assim. E quando não se cumprir o que Deus promete, irmãos, você não morre, você não peleja para dizer assim: ah, vou morrer. Não, Deus não deixa, irmão. Tem que se cumprir a palavra de Deus. E ali ele joga José na cova, no buraco. E imagina, irmãos, os irmãos de José, além de dar uma palavra nele, sabe o que foi que aconteceu? Depois que ele jogou ele no buraco, foram festejar, comendo, bebendo, todo mundo alegre, com a conta de José. Um vestia, o outro vestia. Mas o que Deus dá para você, diz para o teu irmão: o que Deus dá para você, só cabe em você. O que Deus dá a você, só cabe em você. Creia nisso. Glória a Deus, eu creio, Jesus. E
José caiu no buraco, mas José não podia morrer. Foi uma altura, ele caiu desmaiado. E eles foram do lado do buraco, tudo comendo, festejando o lanche que José levou. Irmãos, os próprios irmãos dão uma palavra do irmão, jogar no buraco, ainda festejar, comendo, bebendo e tudo animado ali. E o irmão dele lá no buraco, mas só que quando ele estava no buraco, sabe o que foi que aconteceu? Ele olhava para um lado, eu creio que ele olhava para um lado, nada. Olhava para o outro, nada. Isso é na minha vida e em você. Irmãos, seu irmão, seu amigo, seu pai, seu filho, não vai te ajudar não, irmãos. Você vai contar, mas não vai sair daquilo. O que aconteceu? José olhava para um lado, ele foi melhorando na paulada, e isso os irmãos tudo comendo e festejando. Mas um dos irmãos disse: vamos dar uma olhadinha lá como é que ele está? Eles comendo, bebendo, se animando lá. Vamos dar uma olhadinha se ele morreu mesmo, se ele ainda está se mexendo. Quando eles olham, José se mexendo. Eles se mexendo. Nisso que eles olham José se mexendo, vem passando uma caravana de ismaelitas, destino ao Egito. Irmãos, diga para seu irmão assim: toda vez que alguém queira lhe prejudicar, sempre vai passar o ismaelita para te tocar. Esse ismaelita é profeta, irmão. O que eu quero dizer é que sempre que há um diabo querer te prejudicar, querer te atacar, sempre Deus vai enviar um anjo para te salvar. Eu creio, Deus. Creia na palavra, irmão. Não creia no irmão João, não, na palavra. Então, lá vemos ismaelita, na hora que os irmãos olham para o canto, eles se mexendo. Aí vem a ideia que um disse: ele não morreu não, ele não morreu não, ele ficou ali combinando. E se agora, quando eles olham uma carruagem de escravo, vinha passando e seguindo o Egito. O que foi que os irmãos fizeram? Eu disse: poxa, a gente dá uma palavra, ele está vivo ainda, então vamos fazer o seguinte: se a gente deixar ele viver, ele vai contar. Se a gente deixar ele aqui, ele vai contar. Então, e o que vai acontecer com o nosso pai? A gente deu uma cacetada dele e ele morreu. Então, vamos fazer o seguinte: vamos vender ele. Não é Pedro? Vamos vender aquela carruagem que tem ali, vamos vender. Irmãos, os próprios irmãos venderam José por 20 moedas de prata, irmãos. Irmão, você já pensou? O próprio sangue sentiu prazer de prejudicar o irmão, mas quando José estava no buraco, que estava lá no fundo, eu creio, que na mente dele, ele olhava de lado assim, eu creio, mas queria ajudar ele, e que ele estava numa promessa. Irmãos, você já pensou, você dentro do buraco, para onde é que você olha, irmão? Para cima, irmão. Ele não te jogou? Aleluia, Jesus. Quem é que vai te ajudar? Ele olhou para cima. Deus, irmão. Ele olhou para cima, irmão. Ele olhou para o céu. É onde vem o socorro dele e seu. Glória a Deus. O meu socorro e o seu socorro vem do céu, irmão. Deus é vivo. Deus tem um plano na tua vida, na tua, na minha. E quando não se cumprir, ninguém te mexe, ninguém te mata. E ele olhando para o céu, os irmãos tudo lá, e agora tiraram José, a carruagem passando, chamaram o que comandava lá, e disse: olha, a gente tem um escravo para vender. Ah, mas ele está ferido, vai valer pouco, mas a gente quer vender ele. Então José foi vendido por 20 moedas de prata. Irmãos, eu acho que na mente de José assim, ele pensando: poxa, meus irmãos fazem isso comigo, eu mais novo, por que meus irmãos fazem isso comigo? E foi vendido por 20 moedas de prata, colocado na gaiola, que naquela época eles andavam só nas gaiolas, que eles compravam os escravos e colocavam e levavam para o Egito, para a feira do Egito, para ser vendido, irmão. Foi o que fizeram. Não tiveram dó nem piedade. Venderam José, e quando José estava na gaiola, que cada vez que ele se distanciava, ele olhando para trás, assim, os irmãos tudo lá. Eu acho que na mente dele, eu creio que ele olhou assim e disse: meus irmãos, fez isso comigo, meus irmãos, não me deixem não, não me deixem não. Acho que ele pensou isso: não me deixem não, com uma terra que eu não sei para onde eu vou. Mas é como eu falei, irmão, quando a gente tem promessa, quando a gente está sobre os cuidados de Deus, tudo acontece, mas no final a exaltação vem. E ele foi vendido, cada vez se distanciando, e ele chega no Egito. E no Egito acontecia uma feira. Lá vendia escravos, vendia tudo.
Tudo que você imaginar naquela época, né? Trigo, tinha ferreiro, tinha escravo, tinha fruto, eu acho que tinha tudo. E essa dita-feira, Potifar, que era ele era o sacerdote, né? Aliás, ele era a segunda pessoa, né, do faraó. E Potifar foi para a feira, caminhando, sua guarda atrás, ele olhando, andando, olhava os escravos. Mas quando você tem uma promessa, irmão, diga para você, irmão, vou profetizar na tua vida, irmãos. Quando você tem um chamado, diga mesmo para valer. Quando você tem um chamado de Deus, aonde te jogarem, Jesus está ali para te buscar, lá embaixo do pó, ele vai te estender a mão e vai te pegar. Porque enquanto a promessa não se cumprir, irmão, ninguém te mata, ninguém te vende. E quando vende, é para seguir a rota que Deus quer. Isso é na minha vida e na sua vida. Nós somos vendidos, irmãos. Nós somos caluniados, irmãos. Infelizmente eu tenho que falar isso, não estou julgando ninguém não, mas eu e você somos jogados lá para ser desprezado, jogados lá no esquecimento, jogados lá para se ferrar. Não quero nem saber de você, fica lá, que quem manda sou eu. Aleluia. Irmão, tem lugar que é assim, que eu já passei por isso, irmão. Glória Mas eu tenho um negócio comigo, irmãos. Em cima de sempre, para cada um que está aqui, quando alguém te jogar no chão, te senta lá, fica lá, falando com Deus, sentadinho, porque Deus vai chegar para te estender a mão. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Deus vai chegar, porque Deus gosta dos humilhados, que tu tem mais jeito. Deus gosta disso, irmão, quando a coisa está perdida mesmo. Então, José era novo, formoso, 16 anos. José, só com as vestes daqui para baixo, só daqui, as pernas, o corpo para fora. E Potifar andando na rua, na feira. É como se Deus estivesse no mundo espiritual, pegando assim Potifar e dizendo: Potifar, ó, vem para cá, vem para cá, vem. É aquele ali, ó. É aquele ali, ó. E Potifar vai em direção a José. E ele olha assim, olhou, gostou de José, formoso, novo. E Potifar leva José para onde? Para a casa dele. Lá, chegando lá, José foi mordomo, foi a segunda pessoa de Potifar. Mas lá, isso acontece na minha e na sua vida, irmãos. Sempre quando alguém chega, sempre quando você e eu chega, sempre tem um para querer te pisar. Sempre tem um para querer te machucar, para querer te caluniar. Serve de exemplo. Na minha e na sua vida. E quando José está na casa de Potifar dá toda a credibilidade a ele para tomar conta dos negócios dele. Naquela época, José é muito inteligente. José sempre foi inteligente. José era abençoado por Deus. José era temente a Deus. José era um de oração. José orava. Irmãos, se você soubesse o poder que tem a oração, na verdade, irmãos, quando você toca sai fogo, irmão, sai fogo, o modo de falar, irmãos, a verdade, vai ser sempre a verdade, irmão. Então, José, na casa de Potifar, segunda pessoa de Potifar, tomando conta do negócio dele e pegou a confiança de Potifar. Mas só que tem que ter, Jesus, sempre no canto que a gente pensa que está bem, sempre tem um para querer pisar em você. Você já pensou? Eu já passei por várias coisas dessas, irmão. Eu já sou preparado, já sou mente preparada, porque quando eu andei, sempre tinha um para pisar, para querer passar por cima de mim. Eu digo: está vendo, Deus? Toma de conta, Senhor. Não quero que mate, não quero desejar mal, mas toma de conta, Senhor. O Senhor está vendo que eu não tenho culpa, Senhor. Estou aqui porque o Senhor me colocou aqui. Isso era eu lá na empresa falando. E daqui só quem me tirou é o Senhor, porque quem mudou foi o Senhor. Me trouxe lá do interior, me deu esse emprego aqui, eu só sei quando o Senhor me tirar. E foi o que aconteceu. Jesus me segurou até o final, porque ele sabia que eu, um dono de casa, um homem responsável, um homem bom que ajudava, e sempre fui uma pessoa boa, que não gostava de mim, agradeço. Porque minha cara é essa aqui. Sou feio, sou barrigudo, sou velho, mas sou acaba macho, acaba com as minhas calças. E é isso que José era. José não temente a Deus. O Satanás botou uma mulher para quebrar esse pacto que José tinha com Deus.
Mas com o está temente a Deus, que está em Jesus, em oração e é temente a Deus, irmãos. Não tem Satanás que derrube ele, não, irmão. Aleluia, Irmão, não glória a tenha medo de Deus. Satanás, não. É, Não tenha medo de Jesus. Satanás, não. Sabe o que você deve ter medo? De Jesus. Jesus. É ele que você deve ter medo. Aleluia. Porque se Satanás matasse, eu já estava morto. É. Se Satanás matasse eu e você, nós estaríamos mortos. Não estaria aqui agora. Agora, irmãos, creia em Deus. Creia em Deus. Então, José na casa de Potifar pegou confiança, segundo a pessoa dele. Lá vem a mulher de Potifar. Sempre o diabo bota um para transar quem está quieto. E José ali, inocente, lá vem a Potifar, endemoniada. Por quê? Uma pessoa fazer isso? Está com demônio. Mas o demônio vai cair por terra. O demônio da sua vida, 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 da sua vida. Ele vai cair por terra. Sabe por quê, irmãos? Irmãos, você está na casa de Deus, irmãos. A casa de Deus é verdade. Aqui Deus está aqui. Se você não acreditar, acredite que Ele está aqui. Deus está aqui. Deus é o dono da casa. Deus é o dono da obra. Deus é quem te sustenta. Deus foi quem trouxe você para a igreja para estar aqui louvando os pés dele. E José pegou confiança. José era o mordomo. José era a segunda pessoa de Potifar. E José era temente a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Seduzindo José e José. Eu sirvo a Deus, eu não vou cair nessa cilada. E não, e ela pegando, abraçando, e não. Isso José sai correndo e ela consegue ainda pegar nas suas vestes. E na força que ele correu, ela pegou um pedaço da veste de José. Como ela não conseguiu o que queria, porque o diabo é um perdedor, o diabo vai viver sempre rastejando, feito uma cobra. Ele não passa disso. Aí vem você e pisa na cabeça dele. Aleluia, Jesus. Irmãos, quando ela pegou a veste de José, que José correu, que não fez o que ela queria, ela estava desejando ele. Irmãos, diz aí para teu irmão. Sempre vai ter alguém que queira puxar suas vestes. A sua festa que eu estou falando, irmão, é querer te dar uma rasteira, é querer puxar o teu cabelo, é querer te prejudicar, para ele se sentir bem. Ele acha, ela acha que vai dar certo, mas não vai, irmão, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus. Não vai dar certo, porque Deus está no negócio, irmão. Deus te chamou. Deus te chamou. Antes de você nascer, Deus já te formou. Deus já deu as coordenadas. Deus já traçou o teu caminho. Então, irmãos, vai ser o perdedor. Deus não atua na incredulidade, nas coisas erradas, não, irmãos. Isso serve para mim e para você. E nessa noite, você saiba que José era um homem temente a Deus. E quando a mulher de Potifar agarra José, ele sai correndo, ela pega as vestes, porque aquela pessoa, e agora? Agora, vou ferrar José. E foi o que ela fez. Quando Potifar chegou de viagem, ela esperou o momento certo e disse: olha, José tentou me agarrar, José tentou me seduzir, José queria pegar força. Potifar amava José, gostava de José, pensou: e agora? Eu vou ficar sem moral? Se eu prender ele, se eu não prender ele, eu vou ficar sem moral para minha esposa e para a sociedade, né, que estava lá presente. E o que é que ele fez? Ele pensou: manda José para o calabouço. Mas quando a gente dá uma promessa, irmão, quando a gente é temente a Deus, até no calabouço, até na lama, Jesus vai lá e faz a bênção acontecer na minha vida e na sua vida. É, Jesus. E ele, lançado no calabouço, mas quando a gente está numa bênção de Deus, quando a gente está no caminho de Deus, quando a gente tem unção, quando a gente está abaixo da mão de Deus, pode colocar, vai florir, irmãos. Vai florir. Pode te pisar. Veja para seu irmão. Pode te pisar. Pode te caluniar. Pode fazer a oração contrária. Pode fazer o que quiser. Pode botar na boca do sapo, do cachorro, da galinha preta. Mas, irmãos, Deus não vai deixar. Deus não vai deixar, irmãos. Então, José, calabouço, mas quando a pessoa está com Deus, lá José fez amizade, lá José progrediu, lá José conseguiu o seu carcereiro, lá José profetizou, lá José revelou sonho. E
os amigos de José, o padeiro e o copeiro. Lá tiveram um sonho, lá sem saber o que era, ficaram aperreados e disseram: cheguei agora, esse sonho eu sonhei. Esse sonho eu também sonhei. O padeiro e o copeiro conversando. José, chamaram José, contaram o sonho, aí depois o outro contou, o copeiro contou e o padeiro contou. E José, simplesmente, na sabedoria que Deus lhe deu, disse para o padeiro: o seu sonho, daqui a 3 dias, você vai ser solto, as portas vão se abrir, você vai passar lá e você vai morrer enfocado. E você, daqui a 3 dias, vai se soltar e vai voltar para o seu posto. O copeiro. Mas tem um detalhe: lembra de mim? Lembra de mim? Dizendo para o copeiro, quando você se soltar, lembra de mim? Porque estou aqui justamente quando você estiver lá, perto do Potifar, do faraó, lembra de mim? Mas Deus tinha uma promessa, Deus não queria pouca coisa não. Lembra, irmão?